A paz do Senhor Jesus, você que acessou esse vídeo, quero convidar você a ler comigo, meditar no livro do Salmo, de número 5, versículo 7, que diz: Mas eu entrarei em tua casa, pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Palavra de Deus, escrita no livro do Salmo, livro de número 5, Salmo de Davi. E o assunto de Davi, no livro dos Salmos, se nós pegarmos de 3, Salmo 1 até o Salmo 7, Davi ele está falando de oração, Davi ele está falando dos ímpios, dos malfeitores, daqueles que se procuram a te perseguirem, clima dentro da sua própria casa, com seu filho Absalão. Davi ele está vivendo esse momento de perseguição, momento de tribulação na sua vida. Mas Davi, o assunto de Davi, o cântico de Davi é oração ao Senhor, orando ao Senhor. No Salmo de número 3, por exemplo, Davi ele se expressa: deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. No Salmo de número 3. No Salmo de número 4, Davi ele fala que ele deito e durmo, acordo, pois o Senhor me sustenta. Davi ele dá a entender que Davi ele está orando de hora pela manhã, hora pela tarde. Davi incessantemente, Davi ele está orando, e é um período de tribulação, de seu filho, a nação, conspirando contra o seu reino. E Davi ele pega, parece que um período de dias que Davi ele não cessa de orar. Uma coisa que me chama a atenção na vida de Davi, que ele é persistente na oração. Até que ponto eu e você, perseveramos na oração? Será que nós desistimos fácil ou nós estamos continuando em oração, estamos perseverando? Uma coisa que me chama a atenção é que Davi ele persevera. Davi ele não cessa de orar enquanto ele não obtém uma resposta de Deus, ele não cessa de orar. Davi tem uma passagem que diz que Davi ele foi orar, seu filho estava doente, a criança, e ele foi orar, orou 7 dias diretos, jejuando e orando, e as pessoas, os que estavam à sua volta, não sabendo por que ele estava orando tanto, as pessoas estavam preocupadas. Depois de 7 dias, Davi ele vê um movimento e Davi ele pergunta o que está acontecendo. Ele tem uma percepção e diz: seu filho morreu. Então Davi ele levanta, ele lava o rosto, e Davi se anima. E aí as pessoas não entendem, perguntam para ele por que Davi, se enquanto o menino estava doente, ele orava, e o menino morreu, e Davi agora ele se levanta, lava o rosto e segue o seu caminho. Por quê? Porque Davi, enquanto ele não teve a resposta de Deus, Davi orou para que o menino vivesse. O menino não viveu. Aí o menino ele morre, então Davi ele entendeu que foi da vontade de Deus aquele menino, Deus ter recolhido. Que era o seu filho de Betseba, o filho do adultério. Mas Davi ele sempre, nas suas batalhas, Davi ele sempre pedia uma confirmação de Deus. E Davi, aqui no livro dos Salmos que nós lemos, Salmo 3 ao 7, é um período de dias, Davi em constante oração. Versículo, por isso que Salmo de número 5, versículo 7, Davi ele diz que mas eu entrarei na casa pela grandeza da sua benignidade. Davi ele vai para a casa do Senhor. Ele não só ele ora em casa, não só ele ora pela manhã, não só ele ora à tarde, mas Davi ele vai para a casa de Deus, ele vai para o templo buscar uma resposta de Deus. E Davi também ele não vai no templo só quando ele está
em angústia, em aflito, porque é interessante nós estarmos na casa de Deus, ter um momento de adoração a Deus. Mas Davi ele não vai somente quando ele está na angústia. Davi também, no Salmo de número 122, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então Davi ele ora na angústia, mas Davi também, nós vamos ver alguns salmos para frente, que Davi também ele ora no momento de alegria, ele engrandece a Deus, ele se alegra com Deus. Mas ele também, ele ora no seu momento de angústia também, ele está orando. Então o segredo é a oração. O segredo não tem outro, é a oração. No 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17, ele diz: orai sem cessar. Carta de Paulo aos Tessalonicenses. Lucas 18 fala da parábola do juiz iníquo, que havia uma mulher que persistia por uma causa ao juiz e ela busca incessantemente. O juiz não temia Deus. O texto diz que ele não temia Deus, mas portanto, por quanto aquela viúva persistir, o juiz ele ouve a causa daquela viúva. Ele diz que Lucas capítulo 18, verso 8, digo-vos depressa, lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Que nós tenhamos fé, sejamos perseverantes, igual esta viúva, essa de Lucas capítulo 8, versículo 18. Davi era perseverante na oração, Davi ele não cessava de orar. O Salmo de número 5, ele expressa Davi orando clamando por justiça a Deus por conta dos seus inimigos não pararem de perseguirem. Davi ele clama por justiça. Davi ele conhece essa natureza de Deus, esse atributo de Deus, que é o atributo de justiça e é o atributo da misericórdia de Deus. Davi ele clama por justiça e clama por misericórdia. Então, Mateus capítulo 26, verso 41 diz: vigiai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, que nós possamos orar e vigiar constantemente. Esse é o segredo. Deus ele está pronto para ouvir a nossa oração. E a nossa oração, quando nós oramos, é uma guerra espiritual, é uma batalha. Estamos diante de uma batalha espiritual. Essa batalha ela não é nossa. A nossa perseverança, nós perseveramos, mas há uma batalha no mundo espiritual. A Bíblia diz que Daniel ele estava orando e ele, primeiro dia que ele começou a sua oração, Deus ouviu a sua oração, mas só que Deus ele envia um anjo para trazer uma resposta para Daniel. E o anjo, Daniel capítulo 10, vai falar que aquele anjo ele entra numa batalha espiritual. Diz que o príncipe da Pérsia começou a guerrear contra Gabriel, para ele não trazer a mensagem para Daniel. E diz que ele dá a resposta para Daniel. Diz que desde o primeiro dia que você aplicaste o teu coração a buscar a Deus, a sua oração for ouvida. E eu vim por causa das tuas palavras, e tu és muito amado. O anjo lhe dá essa resposta para Daniel. Esse é o segredo da oração, a perseverança. Quando você ora, quando você confia em Deus, você tem a certeza que Deus ele está pronto a te dar a tua bênção, a te ouvir a tua oração, e a justiça e a misericórdia de Deus ela pode te alcançar. Essa é a palavra de Deus. Salmo de número 5. Dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor. Rei meu, Deus meu, pois em ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, diz o Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu não me és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem comigo habitará o mal. Os loucos não pararão à sua vista. Aborreces todos os que praticam a iniquidade.
Destruirás aquele que profere a mentira. O Senhor aborrecerá ao homem sanguinário e fraudulento. Davi, ele enaltecendo aqui a justiça de Deus, que Deus ele não tem prazer no homem fraudulento, no mentiroso. O diabo ele é o pai da mentira. João capítulo 8, verso 44 diz: Vós tende por pai o diabo e queres satisfazer os desejos do vosso pai? Ele foi homicida desde o princípio e não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo ele é o pai da mentira. Deus ele não compactua com as obras erradas do homem, com os caminhos errados, caminhos tortuosos. Deus ele é um Deus de justiça. Deus ele preza pela verdade. E se nós oramos a Deus, se nós buscamos a Deus, nós precisamos andar por esse caminho. Deus ele fala para Abraão no Gênesis capítulo 17, ele diz: Abraão, ande na minha presença e seja perfeito. Todos aqueles que andam com Deus, eles têm que trilhar o caminho da perfeição, o caminho da justiça, o caminho da verdade. Se nós queremos andar com Deus, nós precisamos trilhar por esse caminho, porque Deus ele não se compactua com as coisas erradas. Então que esse salmo ele possa nos motivar. A ideia desse salmo, que esse salmo ele venha a servir de motivação para mim e para a tua vida. Palavra de Deus, livro dos Salmos foi escrito aqui por cerca de 1000 anos antes de Cristo. Então nós temos aí um documento escrito, palavra de Deus, que já permeia aí por mais de 3000 anos. E ela está falando comigo, está falando com você. E você que vai estar ouvindo, está vendo esse vídeo hoje, daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas isso não é nada em prol do tempo. Isso em relação ao tempo, isso não é nada, porque Deus ele é atemporal. Deus ele é ontem, hoje e eternamente. Então assim como essa palavra que foi escrita há 3000 anos, esse vídeo você pode estar ouvindo ele hoje ou daqui a quantos anos seja, ou daqui a quantos meses, mas a palavra é a mesma, ela não muda. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela não é como qualquer outro livro, não. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é a palavra de Deus. E Deus ele está falando com você. O segredo é a oração. Faça que nem Davi. Davi aqui já tem alguns dias que Davi ele está louvando. Davi ele está em um período de angústia, de perseguição, de conspiração contra o seu reino, mas ele não cessa de orar. E o segredo, se você quer ter uma vida feliz, se você quer ter a resposta de Deus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. Não há luta que dure para sempre. A luta ela vem e ela passa. Não há luta que dure para sempre. Mas se você estiver perseverando na oração, tenha certeza que Deus ele vai trazer a sua vitória. Você vai obter resposta de Deus. Você vai obter resposta de Deus se você estiver orando, se você estiver confiando, se você não desistir. Porque Daniel ele persistiu 21 dias orando. E até que ponto, até quando você vai perseverar? Se você vai ser persistente ou você vai desistir? Como diz Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Então, a oração, ela não é simplesmente para você ter uma resposta de Deus. A oração, ela tem que ser um estilo de vida. Davi, ele tinha oração. Ele tinha a sua devoção a Deus. Era como um estilo de vida. Não só na sua casa, mas no templo. Ele ia para o templo, ele orava em casa, ia para o templo. Orava em casa porque não era simplesmente porque orar a Deus só pela sua necessidade. Ver Deus como um resolvedor de problema. Você não tem que ver Deus como um resolvedor de problema que você orou, pediu e Deus já te atendeu, não. A oração é um estilo de vida.
Converse com Deus, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu quero orar com você, quero agradecer você que ficou até agora ouvindo esse vídeo. Eu creio que Deus falou com você e eu quero orar. Senhor Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, o Senhor falando conosco através do livro do Salmo de número 5, falando da oração. Deus, que o Senhor continue falando, Senhor, ao meu coração. Senhor, essa pessoa que acessou esse vídeo, Deus. Senhor, se ela está orando, se ela não tem força para orar, mas que o Senhor possa agora dar força, que a oração ela seja um estilo de vida na vida dessa pessoa, Deus. Pai amado, é que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Então, se você gostou desse vídeo, se falou com você, compartilhe. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.